Bom dia, igreja. Gostaria de convidar todos a ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Hoje não é mais um culto normal. Hoje nós passamos por dias especiais. Ontem foi o encontro com Deus aqui na igreja. Muitos de nós estávamos aqui. Foi um dia tremendo. Foi um dia de ministração, um dia de transformação, um dia de arrependimento, de cura, de uma nova direção na vida de muitas pessoas. E a verdade é que depois de uma experiência profunda com Deus, nossa vida nunca mais é a mesma. E nós não conseguimos mais viver sem uma expectativa de ter algo novo, de ter algo de Deus. É uma canção que a gente vai falar agora, fala exatamente sobre isso, que nós estamos desesperados por Ti, necessitando de Ti cada vez mais, acende a chama em mim outra vez. Eu quero pedir para que vocês cantem conosco essa música, bem animado, clamando a Deus: Senhor, acende em mim esse fogo. Necessitando de Ti, eu
orarmos, Deus atende o nosso clamor e vem ao nosso encontro. Porque não há nada que pode nos separar do amor de Deus.
Yahvé, você está chamando aquele Deus, falando, Deus, revela aqui, esse é o caráter que nós queremos de Deus. Quando você fala Rafá, está pedindo revelação daquele que cura. Quando nós cantarmos Jirê, nós estamos falando Deus provedor. Quando nós estamos falando Shaddai, nós estamos declarando o caráter do Deus Todo-Poderoso. Manifesta o seu poder aqui. Adonai, Deus governa esse lugar. Não, sabe? Não seja simples voz aqui, da boca para fora, mas clame, se derrame diante do Senhor. Clame por esse caráter, clame por esses nomes. Yahvé. Adonai.
igreja, Senhor. Deus que tudo pode. Sabe, nós servimos ao Senhor, que Ele habita em nós. Nós somos a habitação, morada de Deus. Mas esse Deus, Ele também ocupa a mais alta posição de honra, de glória, de reverência. Nós temos a intimidade para adorá-lo, para nos prostrarmos e nos achegarmos tão próximo. Mas não podemos nos atentar, não podemos nos esquecer de quem Ele é. Ele não é um simples homem. Quando Ele se fez em carne, se humilhou a si mesmo, fez semelhança a homem. Ele saiu de sua mais alta posição, que foi estabelecida pelo próprio Deus. Mas essa posição hoje ela não está vazia, porque Ele ressuscitou. E nessa posição Ele está sentado ao trono de Deus. Então, quando nós abrimos as nossas bocas, nós reconhecemos quem o Senhor Ele é. Não há nada neste século, não há nada nessa terra que possa ser comparável, que possa ser tão grande, tão pleno, perfeito, genuíno, maravilhoso, grandioso, formoso como o nosso Deus. Espírito Santo de Deus, adore a Ele através dos reconhecimentos do que Ele fez, sobre aquilo que Ele está fazendo, operando nessa manhã, neste exato momento, e sobre um futuro próximo que virá sobre os seus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te exaltamos, te engrandecemos, bendizemos o seu nome. É um Deus de provisão, é um Deus de paz, de autoridade, de domínio, de grandeza, de realeza. Esse é o Deus o qual nós servimos e adoramos. Abra sua boca no seu lugar, erga sua voz, comece a declarar: Elohim, Shaddai é o Senhor, Shaddai é o seu nome. Cante com todo o seu coração, com toda a sua intensidade, para que o nome dele seja manifesto aqui nessa manhã. Libera uma palavra de vida, de autoridade. Aleluia, tem liberdade, pode se sentar, está no seu lugar. So I'd like you to sit in your spot. Quantos de nós estamos vivendo dias sobrenaturais? How many of us are living days that are supernatural?
Quem, irmãos? How many? Quem está vivendo o sobrenatural, levanta sua mão. Who's living the supernatural? Raise your hand. Aleluia. Fala que esse é só o começo Say, this is just the beginning daquilo que o Senhor tem para a sua vida. from what the Lord has for your life. Você sabe para que servem os milagres de Deus? Do you know why the reason we have miracles from God? De novo, você sabe? Você sabe? Do you know? Sim ou não? Yes or no? Os milagres de Deus, eles servem para te atrair. The miracles, they are made to attract you, Para chamar a sua to atenção. call your attention Para aquilo que o Senhor ele quer fazer for what the Lord wants to do após o milagre. after the miracle. Nós temos vivido milagres nesses dias. And throughout these days, we've been living miracles. E ontem foi um dia muito especial. And yesterday was a really special day. Quantos gostam de conquistar coisas em Deus? How many of you guys like to achieve things in God? É bom ou não é conquistar? Isn't it good to obtain? Sim ou não? Yes or no? Mas tem uma coisa que é melhor do que conquistar. But there's something which is better than obtain this. O que seria? What it would Ser conquistado. be? Obtain. Então, irmãos, conquistar é algo muito bom. So obtain is something really good. É muito maravilhoso. It's amazing. Mas muito melhor que conquistar é ser conquistado. But there being obtained is better than obtaining. E qual é a questão? And what is the thing? Eu e você fomos conquistados. Both of us, all of us, has been obtained already. E essa conquista teve um alto preço. And there was a big price on that. Qual é o versículo crítico da palavra de Deus? What is the most Principal da palavra de Deus? principal verse in the Bible? João 3:16. John 3:16. E que lá, o que lá diz? And what does it say? For God so loved the world that he gave his one and only Son, for whoever believes in him should not perish but have eternal life. Então, se achamos bom ser conquistados, So if we think it's good to be obtained, imagina ser conquistado pelo próprio Deus. imagine being obtained by the Lord, by our God. E essa conquista, ela foi provada um dia. And that was already proved one day. Ela foi provada na cruz. It was proved on the cross. Deus enviou o seu único filho, God, he sent his only Son, porque eu e você because me and you, estávamos perdidos. we were lost, E hoje nós somos achados. but we were found. Nós somos encontrados por Deus. We were found by God. Então ontem nós tivemos um encontro com Deus. So yesterday we have our encounter with God, E foi um dia maravilhoso. and it was an amazing day. Quantos estavam aqui ontem? Levanta sua How many of you mão. guys were here yesterday? Irmãos, foi um dia marcante de Deus. It was Foi um dia a memorable day que o Senhor ele agiu em muitas vidas. that the Lord acted in many lives. E não somente quem estava aqui para But receber, not the only one, not for the people who were here only to receive, mas também todos aqueles que estavam aqui para but servir. the ones who were here to serve as well. Então, creia nisso nessa manhã. So believe that in this morning. Há prazer do Senhor There's pleasure of the Lord em abençoar a sua vida. in blessing your life. E ontem então tivemos um encontro com Deus. So yesterday we have our encounter with God, Mas esse não é o fim. but that's not the end. O encontro com Deus na vida de uma pessoa, The encounter with God in the life of a person, ele não é o fim, it's not the end, mas ele é o início. but it's the beginning. Ele é o início de uma nova jornada. It's the beginning of a new Jersey. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Filipenses. Open your Bibles in the book of Filipenses. Capítulo 3, a partir do verso 13. So from chapter 3, verse 13. Irmãos, não penso que eu mesmo o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás
e avanço para que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então este versículo, So this verse, ele deixa um claro entendimento para mim e para você. so it gives a clear understanding for me and you. Ele deixa claro que devemos deixar as coisas velhas para It trás, makes really clear that we have to leave our old things que behind. nós devemos olhar para frente, That we have to look forward. porque na nossa frente há um alvo. Because in front of us there's a new goal. E esse alvo é uma jornada de Deus para mim e para você. And this goal is a journey of God for me and you. A Bíblia diz que existe um prêmio da soberana vocação. Existe um prêmio do maior chamado. So the Bible says there's the biggest prize for the biggest call. E esse prêmio, homem nenhum pode te dar. And that prize no man can give you. Apenas o Senhor. Only the Lord. Então, o encontro ele foi apenas um marco. So the encounter was only a mark De um início de uma nova jornada. of the beginning of a new journey. Quantos estão compreendendo nessa How manhã? many of you guys can understand this morning? Muitas das vezes queremos muito algo em Deus. Sometimes we want something so much from God or in God. E quando você conquista esse algo, você acha que tudo finalizou e concluiu. When you finally get that, you think that's done, that you finished. Mas quando eu digo de um encontro com Deus, But when I'm talking about encounter with God, eu não estou dizendo somente de um evento que a igreja organiza. I'm not talking just about a event that the church organizes. Você pode ter um encontro com Deus no seu closet. You can have an encounter with God in your closet, Você pode ter um encontro com Deus tomando banho. maybe taking a shower. Você pode ter um encontro com Deus dirigindo o seu carro e ouvindo louvor, adorando o Senhor. Or you're praising the Lord in your car, and then you can have an encounter with Him either. Mas esses encontros não é o fim. These encounters are not the end. Eles são o começo They're the beginning de um chamado de of Deus a sobre a sua call from the vida. Lord to your life. Quando o Senhor ele chama alguém, When the Lord calls somebody, a primeira coisa que ele faz, the first thing He does, ele muda a identidade. He changes the identity. Ele muda a sua origem. He changes your origin. Nós temos, por exemplo, Abraão. We have Abraham. Abraão era conhecido como pai da fé, Abraham was known as the father of faith, mas ele só se tornou Abraão but he only became Abraham depois de ser chamado. after he was been called. Antes de ser chamado, ele era Abraão. Before he was called, he was Abraão. Abraham. Jacó, nós falamos sobre Jacó ontem. We were talking about Jacob yesterday. Vamos ver se os irmãos estão atentos. Let's see if you guys are paying attention. Depois que Deus chamou Jacó, So after he was called, Jacó teve uma experiência com Deus. he had an experience with the Lord. Qual foi o novo nome que Deus deu para What Jacó? was his new name? Qual? Israel. Israel. Porque Israel significa príncipe de Deus. Because Israel means Prince of God. Quando ouviram falar de Paulo? How many of you guys heard of Paul? Mas Paulo, antes de ser Paulo, But before he was Paul, ele se chamava Saulo. he was Saul. Ou seja, você consegue perceber, So you can see, nós também temos Pedro. we also have Peter. Antes de Pedro ter a experiência com Jesus, Before he had his experience with the Lord, ele se chamava Simão. he was called Simon. E a questão é o seguinte: And the thing is, como você se chamava antes de ter encontro com o Senhor? what was your name before you have your encounter with the Lord? Mas o Senhor te diz algo nessa But the manhã. Lord says something to you this morning. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. So is it 2 Coríntios 5, 17. 5:17? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram,
e eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que eu conheço a Cristo, From the moment that I know God, todas as velhas coisas já se passaram. all of the old things has passed. Porque o Senhor mudou não somente o meu nome, Because the Lord did not just change my name, mas Ele mudou a minha origem. but He changed my origin. Ele mudou meu caráter, He changed my character, a minha my identidade. identity. Então, quando Deus ele muda alguém, So when God changes somebody, quando Deus escolhe alguém, when God chooses somebody, é porque Ele já tem um propósito separado para você. because He already has a purpose separated for you. Alguém vai a alguma loja, So does anybody go to a store, compra algum móvel buy furniture, e deixa ele embalado e guardado na sua garagem. and then you leave it still closed at your garage? Alguém faz isso? Anybody does that? Sim ou não? Mas por que você não faz isso? Oh, why you don't do that? Porque você tem um propósito para o móvel. Because you have a purpose for that furniture. Você deseja utilizar em algum local na sua You casa. want to use that furniture in some location of your house. E com Deus não é diferente. And with God is not different. Se Deus ele te chama, If the Lord calls you, se Deus ele muda a sua if He identidade, changes your identity, é porque ele tem um propósito estabelecido sobre a sua it's vida. because He has a purpose on your life. Então compreenda, quando o Senhor ele nos transforma, So understand when the Lord transforms us, ele nos dá novos caminhos. give us new pathways. E um desses caminhos se chama santidade. And one of these pathways are called sanity. Uma jornada com Cristo, irmãos, A journey with the Christ ela também é um processo de santificação. is also a Purificação. process of purification. Deus apenas ele não perdoa pecados, The Lord don't forgive sins, mas ele nos chama para viver uma vida but He calls us to live a life que vai refletir a santidade dele. that will reflect His purification. Eu e você Me and you fomos criados were created para conter a glória de Deus. to have His glory. Como é que você pode dizer glória a Deus por Did you isso? say glory to the Lord? Lá em 1 Pedro, So 1 Peter capítulo 1, chapter 1, a partir do verso 15. beginning on verse 15. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? So what is the Lord saying? Que você precisa ser perfeito? That you need to be perfect? É isso que a palavra está dizendo? Is it that what it's saying? Sim ou não? Yes or no? Não se trata de perfeição. It's not talking about perfection. Se trata de um coração disposto, It's talking about a heart that is de um coração available disponível para amadurecer, to grow and be mature, para crescer, to grow, para romper na fé. Crescer. to grow in faith. Então o pecado, irmãos, na nossa vida, So the sin in our lives, ele não é mais rotina. it's not a routine. Ele não faz mais parte do meio do seu It's contexto. not a part of my context or yours. Ele se torna um acidente. It just becomes an accident. O que caracteriza um acidente? What characterizes an accident É um fato inesperado. is a fact that is unwanted. Alguém já planejou algum acidente? Have anybody already planned an accident? Se você planejou, porque não é um acidente. If you planned, it's not an accident. É uma rotina na It's a sua routine vida. in your life. E o que o Senhor está nos dizendo? So what is the Lord saying? Não é que eu e você temos que ser perfeitos, It's not that we have to be perfect, mas que nós precisamos ter um coração disposto but we need to have a heart that is available a ser transformado, to be transformed, assim igualmente ao de Jesus. just like Jesus. Deixa eu te dizer algo.
So let me tell you something. O Senhor, Ele não procura pessoas perfeitas. The Lord does not search for perfect people. Se Ele viesse aqui hoje procurar pessoas perfeitas, If He came today, right now, to search perfect people, Ele não acharia ninguém. He wouldn't find a single one. O único ser que é perfeito, The only living being that is perfect, que pisou sobre essa terra, that has been on earth, se chama Jesus Cristo. is named Jesus Christ. Por isso que Ele diz So that's why He says que nós devemos ser os seus discípulos, that we have to be His disciples, seguir os seus caminhos. follow His pathways. Quando eu sigo Jesus, When I follow Jesus, quando eu busco Jesus, when I search for Jesus, quando eu encontro Jesus, when I find Jesus, eu estou encontrando a perfeição. I'm finding the perfection. E cada vez que eu me aproximo mais de Jesus, And every single time I'm closer to Jesus, mais a minha vida ela é transformada. my life is more transformed. Tem pessoas que imaginam de certa forma: So there's people that imagine certain ways. eu vou parar de beber, I'm going to stop drinking. eu vou parar de brigar com a minha I'm going to esposa, stop fighting with my wife. eu vou parar de falar palavrões. I'm going to stop swearing. E depois que eu parar de fazer tudo isso, And after I'm done with all that, aí eu vou para a igreja. then I'm going to church. Isso é loucura. That's craziness. Porque se você acha que pode ser transformado Because if you think you can be transformed por você mesmo, because of you, qual a necessidade de Jesus na sua vida? what is the meaning of Jesus in your life? Nós só somos transformados We are only transformed quando aceitamos Ele em nossas vidas. when we accept Him in our lives. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, So in 1 Corinthians capítulo 1, verso 27. chapter 1, verse 27. Olha Deus falando conosco aqui, irmãos. So look God talking to you guys in this moment. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Você consegue ter um entendimento dessa mensagem? Can you have the understanding of that message? O quem o Senhor escolhe? Who the Lord chooses. Ele não escolhe os melhores, He doesn't choose os mais the best bonitos. ones, the prettiest ones. Ele escolhe os que não são. He chooses the ones that are not. Outro dia eu estava brincando com o Bruno lá na empresa, no trabalho. So the other day I was playing with Bruno at work. E eu brincando, a gente brincando como que o anjo escolheu a gente. And we're talking about how the angels chose us. A gente brincou que o anjo olhou assim e falou: ih, esse não sabe falar em público. He looked at it, he's like, oh, this one does not know how to talk in front of people. Esse é medroso, He's scared. tem muita vergonha. He's really shy. Esse não vai dar certo. This one would not work. Mas Senhor, achei, é esse. But I found it's him, Lord. É esse aqui mesmo que o Senhor vai usar. Is this one you're going to use? Porque, irmãos, o que isso aponta So what does that point to? não é o que eu tenho, It's not what I have, é o que Ele pode fazer but através what de He mim. can do through me. Isso é evangelho. So that's the gospel. Isso é o evangelho de Deus. That's the gospel of the Lord. Se nós olharmos para os discípulos, If you look at the disciples, eles não eram os melhores. they were not the best ones. Vamos ser sinceros. Let's be really sincere. Você acha que na época tinha gente muito melhor que os discípulos? Don't you think on that back then there was way more people who were better than him? Culturalmente, Culturally, financeiramente, financially, emocionalmente, emotionally, espiritualmente. spiritually? Tinha ou não tinha? There was or not? Mas era esse que o Senhor escolheu. But those were the ones that the Lord chose. Então não pense você que você precisa melhorar para ser So escolhido. don't think you have to be better for you to be chosen. Deus vai usar os que não são para confundir os que são. He's gonna use the ones that are not to confuse the ones that are. Ele vai usar os fracos He's gonna use the weak ones para destruir os fortes. to destroy the strong ones. Os que não são The ones that are not, para confundir quem é. Os que não são
the ones that are not, para confundir to confuse os que são. the ones that are. Então é assim que o Senhor trabalha. So that's how the Lord works. O trabalho de Deus ele é diferente His work is different do meu e do seu. from mine and yours. Então existe uma missão. So there's a mission. Existem missões que são pessoais, There are missions that are personal. mas existem missões que elas são universais. There are missions that are universal. Eu queria compartilhar um universal com você So nessa I manhã. would like to share a universal one with you this morning. Está lá em Mateus 28:19. Matthew 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer tudo o que lhes ordenei. Então essa missão So this mission é uma missão universal is a universal mission para todos os filhos de Deus. for all of the children of God. O seu coração, Your heart ele precisa queimar needs to burn por pessoas. for people. Mas é muito fácil o seu coração queimar But it's really easy for your heart to burn pelos seus amigos, for your friends, pelos seus pais, for your parents, filhos. your daughters, your Irmãos. sons, your brothers. Isso é bom e deve acontecer. That's good and it needs to happen. Mas quando o seu coração queimar But when your heart burns por pessoas que não têm nada a lhe oferecer, for people that don't have anything to offer to you, que você não espera nada em troca, you don't expect anything in trade, a não ser ver a vida dela ser but transformada only seeing their life being transformed pela própria glória de Deus, by the glory of the Lord, aí você tem a convicção then you have the conviction que você está no caminho certo. that you are in the right pathway. Sabe, irmãos, o Senhor ele nos chamou. The Lord calls us. Quando Jesus estava com os discípulos, So when Jesus were with the disciples, Jesus ele pegou os discípulos de dois em dois he got disciples 2 by 2 e enviou para regiões diferentes. and sent them to different places. Só que os discípulos eles não foram para a casa da tia. But the disciples did not go to their aunt's house. Os discípulos não foram para a casa de amigos e They familiares. didn't go to the houses of their families or friends. Eles foram pregar o evangelho They went to preach the gospel para pessoas que ao menos nem gostavam deles, for the people that didn't even like them, para pessoas que rejeitavam for eles, the people that despised him, que não tinha nada a that oferecer. had nothing to offer. Então você consegue compreender So you can understand que o propósito de Deus the purpose of God. ele nunca é individual. It's never individual. O propósito de Deus sempre é no coletivo. The purpose of God is always in a group. O coletivo, irmãos, nos dá oportunidades So when you're in a group, it gives us opportunities. que sozinho nós jamais teríamos. By ourselves, we will never have. Irmãos, quantas vezes eu já fui colocado em circunstâncias desastrosas, How complicadas. many times I've been put into circumstances that are really complicated. Me recordo agora uma vez no I Brasil, remember this one time in Brazil, um membro de um familiar da nossa igreja, a member a family of a member of a church, ele faleceu. he passed away, E aí me chamaram então para poder ir lá ministrar uma palavra, um conforto. and they called me to preach, Irmãos, e era um cemitério muito grande. and it was a really big cemetery, E havia várias salas. and there were a lot of rooms. E então eu vi alguém que eu falei, eu acho que esse é dessa família. And then I looked at some and I was like, oh, I think they are from this specific family. E eu entrei na sala, aquele ambiente de tristeza, de morte. And then I entered the room and then I could feel the feeling of sadness and death, E as pessoas tristes, chorando. and people cry and sad. Eu fui me adentrando, So I entered fui chegando mais próximo, closer, chegando bem perto do caixão. really close to the cast. Quando eu suspirei para falar, When I got my breath together so I could speak, veio o irmão, tocou no meu ombro. there was this brother that he touched my shoulder. Não, pastor, foi esse que morreu, não. Pastor, this is not the one who died. Eu já chorando. And I was crying already.
E eu chorando pelo defunto And I errado. was crying for the wrong dead person. E para eu voltar na outra sala e pregar, And how did I have to go back to the other room and preach? como é que eu faço? How do I do that? A lágrima não volta, já foi. The tear cannot go back, like it's gone already. Vou chorar 2 vezes I'm agora. gonna cry 2 times now. E aí voltei para outra So sala, there I go to the other room, todo quebrado. all broken. O que eu faço agora? What do I Senhor? do now, Lord? E são circunstâncias, é engraçado, não é? It's funny, right? Ele foi com você. Because it wasn't with you. Se fosse com você, você estaria rindo. Because if it was with you, you wouldn't be laughing right now. E são circunstâncias, como que eu consigo participar de algo assim? How can I participate in something like that? Porque é no coletivo. Because it's in the group. Quando você está no coletivo, você tem a oportunidade de crescer, amadurecer. So when you're in a group, you have the opportunity of grow and be more mature. Uma outra vez em outro local. In another location, Irmãos, pastor não prega só no culto, não. pastor does not preach only here on Sundays. É velório, é casamento. It's weddings and hospitals Hospital. everywhere. E é complicado And muitas it's vezes. complicated many times. E o jovem havia morrido. And a young man had died, E a mãe do jovem falou assim: Pastor, and his mom said, "Pastor, Deus falou comigo. the Lord talked to me, Ele quer ressuscitar o meu filho. and He wants to resurrect my son." E eu pensei: And I was thinking, Go ahead. Vai de frente. Porque Deus falou com quem? guess who the Lord talked to? Com quem que Deus falou, irmãos? Who? Com a mãe. With the mother. E aonde é que eu entro na história? And where do I enter that story? Não está tendo It conexão. has no connection. Não, pastor, então ora lá. So go, Pastor, pray there. Aí vou eu. There I go. Meu Deus. Lord, Eu vou orar? I'm gonna cry. Oh, I'm gonna pray. Mas e se jovem não acordar? But what if this young man does not wake up? E Deus falou comigo. But the Lord talked to me. A sua missão é orar. Your mission is to pray. Levantar e Ah. deitar The laying and getting up, pertence a mim. it's my job. Eu tive uma experiência com Deus ali. And in that moment, I had an experience with the Lord there. Irmãos, hoje qualquer irmão me chamar para falar, ora para fulano So viver de novo. every time, or if anybody comes to me and they're like, pray for this person to resurrect, Irmão, eu vou orar com a maior autoridade, I'm gonna pray with the biggest authority porque eu sei que levantar é de Deus. because I know the getting up is from the Lord. O meu papel é orar. My job is to pray. Mas por que muitas vezes nós não desfrutamos coisas em Deus? So why many times we don't enjoy things in Lord? Porque não compreendemos como o Senhor trabalha. Because we don't understand how the Lord works. Quantas experiências eu tive em Deus? How many experiences I had in the Lord? Através do corpo, através da igreja. Throughout the church. Teve uma outra vez que nós fomos evangelizar na So rua. there was this other time that we went around to spread the gospel, E essa época eu era ainda da rede de jovens. and I was still the youth. Não que eu não seja jovem ainda. Not that I'm like young. Irmãos, Guys, o evangelismo era numa comunidade. so we went to a community, E eu nunca tinha entrado antes. and I've never entered one of those yet. Então vamos na comunidade evangelizar. So let's go to the community and spread the gospel. E enquanto os irmãos estavam, olha, eu estou sentindo arrepio. Well, a few brothers and sisters are like, ooh, I give the goosebumps. Nossa, eu estou sentindo meu corpo queimado, Deus falando comigo. I feel my body's burning, the Lord is talking to me. Aí eu lembro do irmão Jorge. And I remember a brother called Georgie. E você, Boris, o que você está And sentindo? how do you feel, Boris? Eu dor de barriga. Like my stomach hurts. Eu estou comendo. Like I'm really scared. E aí a gente andando pela comunidade. So we're walking through the community. Aí o moleque era época de Copa do Mundo. And it was World Cup. Aí o moleque soltava uma bombinha. Pá! And the little boy, he like a little, it's like a firework, a small firework. Yeah. E aí então explodia. So it exploded. E cada explosão eu achava que era um tiro que eu tava tomando. Every explosion, I thought
It was a bullet going to me. E eu pulava dessa altura. And I was jumping this high. E eu falava com Deus. And I was talking to the Lord. Deus, será que é necessário isso? But do you think it's really necessary Por this? que o Senhor não usa alguém que está aqui Why dentro? don't you use somebody who's in here already? E o Senhor falou, And the Lord, He told me, eu quero utilizar os que não são because I want to use the ones that are not, para confundir os que são. to confuse the ones that are. Porque eu quero trabalhar na sua vida Because I want to work in your life antes de trabalhar na vida desses. before working on their lives. Mas como que eu pude ter essa experiência com Deus? But how could I have the experience with the Lord? Através do corpo. Through the body. Irmão, se eu for te contar quantas histórias doidas eu já passei, If I sit here to tell you all of the crazy stories that I've been through, mas tudo isso só foi possível por conta do corpo. but all of that were just possible because of the body. Compreenda isso nessa manhã. Understand that this morning. Deus está te conectando numa família, The Lord is connecting you to a family. para que você possa ter experiência que você nunca teve antes na sua So you can vida. have experience that you never had in your lives. Nós iremos ter oposições, nós iremos ter inimigos, Are we going to have enemies? sim ou não? Yes or no? Sim, com certeza. Yes. Mas qual é a questão? But what is the thing? Se conecte no corpo. Be connected to the body. O corpo ele tem o poder de guardar, Because the body has the power of cuidar. taking care of. Se você pudesse retirar o seu dedinho da If mão you could take your pinky out of your hand e guardar em uma caixinha, and put it inside of a little box, o que aconteceria com esse dedinho? what would happen to the pinky? Ia fazer o quê? Morrer. It would die. Por quê? Why? Parou de receber vida. Because it stopped receiving life. Só a vida no corpo. There's only life in the body. Só a vida quando há conexão. There's only life when there's connection. E é por isso que o Senhor está nos conectando nesses So that's dias. why the Lord is connecting us through these days. Falando sobre conexão, a Bíblia diz: So talking about connection, the Bible says, eu estou nele I am in Him e ele está em mim. and He's in me. Irmãos, quando isso acontece, So when that happens, o crescimento the grow, ele é somente uma consequência. it's only a consequence. Hoje eu sou o que eu sou, Today I am who I am. foi através do corpo. It was through the body. Hoje não era para eu estar nem casado com a minha esposa. Today I was not even supposed to be married with my wife. Hoje não era nem para ter outro maravilhoso filho. Today I would not have another amazing kid. Tudo que eu construí, amada, Every- preste atenção. Everything that I built, Irmãos, foi por conta de it conexões. was because of connection. Quantas vezes eu cheguei na sala do pastor? How many times I've been to the pastor's room? Pastor, não dá. Pastor, I can't. Não dá certo. It's not gonna work. Não consigo. I can't. Meu irmão, eu vou orar por você. Brother, I will pray for you. E vou jejuar com você. And I'm gonna fast with you. Então, era força, So there was strength, aliança. alliance. Aliança ela é diferente do contrato. Alliance is different than a contract. O contrato ele tem cláusulas. Contract there is Ele tem rules. clauses. Então o contrato ele tem regras. So there's rules. Se você quiser, If you want, você paga uma multa you can pay a bill e quebre o contrato. and break that contract E faça novos contratos. and do new contracts. Mas Deus ele não trabalha com But the contratos. Lord does not work with contracts. Deus ele trabalha com alianças. He works with alliances. Uma aliança ela não quebra. An alliance cannot be broken. Uma aliança ela é imutável. Uma aliança ela não muda. An alliance cannot be changed. Ela é eterna. It's eternal. E a aliança que nós temos And the alliance that we have com o Senhor with the Lord não é um contrato. is not a contract. Ela é eterna. It's eternal. Amém, irmãos? Amen? Então creia nisso. So believe that. O Senhor ele quer usar a sua vida. The Lord wants to use your life. O Senhor ele quer abençoar a sua vida. He wants to bless your life. Todos os homens de Deus, All of the men from the Lord, quem eles eram who were they? antes de ter uma experiência
Deus. before they had their experience with the Lord. Eram pessoas comuns como eu e você. They were common people just like me and you. Às vezes por falta de entendimento e conhecimento da palavra, Sometimes because we don't have the understanding of the word, nós colocamos algumas pessoas da Bíblia, ou quase todas, we put many times all of those people from the Bible como seres perfeitos que nunca erraram. like they're perfect and they never did anything wrong. E enxergamos uma distância muito grande de And we nós. see a distance really big from us. Irmãos, deixa eu te falar algo. So let me tell you something. Todos os homens e mulheres estiveram na Bíblia. All of the men and women who were in the Bible, Eram errantes e pecadores como eu. they were sinners just like me and you. Não tinham nada de tão They especiais. had nothing just so perfect. O único que não foi errante é Cristo Jesus. The only one that was not a sinner was Jesus Christ. Nos demais, todos eram iguais a nós. But the rest were just like us. E olha que o Senhor operou na vida deles. And look what the Lord did on their lives. Isso não é para estar guardado no passado e na história. That's not supposed to be keeping away at the history. Isso é para ser vivido no presente It's dentro da also sua supposed to casa, be lived in the present in your house, dentro do seu trabalho. inside your work. Permita que o Senhor levante novos Pedros. So let the Lord Gere call new Peters, novos Paulos. new Pauls, Homens e mulheres tementes a Deus. men and women who fear the Lord. Talvez hoje você está sentado aqui me ouvindo. So maybe you're sitting there today and you're hearing me, E talvez só pensando, eu vim assistir um culto. and you're thinking, oh, I just came to watch the preach. E o Senhor está pensando assim, And the Lord is thinking, olha esse bichinho, look at this little one. não sabe de nada do que Knows fazer na nothing vida of what I'm dele. going to do with their lives. Ele não sabe que eu vou usar o casamento dele como restauração de He- muitas casas. He doesn't know that I'm going to use his marriage for restoration of a new life. Ele não sabe que os seus filhos ou os netos He doesn't know that his sons or daughters or his nephews irão ainda marcar gerações are neste going lugar. to mark generations in this place. Porque muitas vezes a gente fica pegado assim, ó, Because many times we're just so focused, uma visão muito pequena. and our vision is really small. Mas o Senhor, a visão dele é ampla, But his vision is bigger. é grande. A visão de Deus está no passado, So the vision from the Lord is in the past, ela está no is in the presente present, e ela já está no but futuro. it's already in the future. Então compreenda isso. So understand that. Deus tirou Davi, um homem coração, segundo o coração de Deus. So the Lord took David, a man who had a heart just like the Lord. Quem era Davi antes de ser ungido a rei? Who was David before he became a king? Era apenas um jovem que cuidava de It ovelhas. was just a young boy who used to take care of the sheep. Havia os irmãos muito melhores, There were brothers that were way better. experientes They were really experienced em todas as áreas. in all the areas. Mas Deus decidiu levantar Davi. But the Lord chose to raise David. Deus quer levantar Davi nessa manhã. And this morning, the Lord wants to call David. Tome posse disso sobre a sua vida. Take that to your life. Amém, irmãos? Amen. A Bíblia não é a história do passado. The Bible is not a story from the past. Ela é a história do presente. It's a story for the present. Amém? Amen. Fique de pé no seu So I'd lugar. like to stand up, Quero abençoar a sua vida. and I would like to bless your life. Sabe, irmãos, essa mensagem So this message não é somente para quem estava aqui ontem. is not for the ones who were here yesterday only, É para todo aquele que um dia já teve encontro com o Senhor. but it's for all of the ones that already had their encounter with God one day. Talvez o seu não foi ontem, Maybe yours wasn't yesterday, mas já foi um outro dia. but maybe another day. Então hoje o Senhor ele te traz a memória So this day, so right now, God is bringing the memory, que nesse encontro que você já teve, and that encounter you already had. não interessa o local, Doesn't matter where, a the data, date, nem como aconteceu. or how it happened. O que importa What matters é que lá naquele encontro, nessa data, on that encounter on this date, o Senhor já mudou o seu nome, the Lord had changed your name, porque tem uma jornada te esperando. because there's a new journey waiting for you. Muitos pensam que
uma carreira Many think that a career é apenas para pastor. it's only for pastors. Você como pai, você tem uma carreira. You as a father, you also have a career. Você como mãe, You as a mother, esposa, marido, wife, husband, existe uma carreira proposta de Deus para there's a você. career for the Lord in your life. Então se posicione nesse So dia. position yourself this morning. Existe uma carreira espiritual. There's a career spiritually. Deus vai levantar muitos líderes ainda aqui em He's nosso gonna meio. call many leaders. Quantos creem que a nossa igreja ainda vai crescer muito, irmão? How do you guys believe our church is gonna grow way bigger than this? Como já tem crescido? How it has been? Vai crescer muito mais. It's gonna grow way more. Deus vai enviar um rebanho muito He's grande. gonna send a big group of people. Aí eu lhe pergunto, cadê os pastores dessas So I'm gonna ovelhas? ask you, who is the pastor of these new sheep? Faz assim, ó. Do like this. Já faz assim. Do this. É você. It's you. Muitas vezes você fica, Senhor, usa. Senhor, eis-me And aqui. you start like, Lord, God, here I am. Mas usa ele ali, ó. But use him over there. Não, fala, Senhor, eis-me aqui. Say, Lord, I am here. Mas usa-me But use me do jeito que o Senhor quiser. the way you want. Conforme a sua vontade. Just like your will. Eu quero ser usado. I want to be used. Amém, irmãos? Amen? Homem e mulher não tem poder de mudar ninguém. Man and woman don't have the power of changing anybody. Mas aquilo que habita em nós, But what we have in us, esse tem poder e autoridade that one has the power and authority para ser exercida sobre a igreja do Senhor. Para ser estabelecida sobre a to be igreja do Senhor. established in the church of the Lord. Amém? Amen? Feche seus olhos So like como to quem close your eyes recebe. and raise your hands as you receive. Pai, em nome do Senhor Jesus, Dear Lord, nós oramos essa manhã. we pray this morning. Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante do Senhor We position ourselves in front of you para reconhecer to recognize que podemos ser loucos em áreas, that we can be crazy in areas. que não podemos ser muitas coisas em outras, Then maybe we're not anything in others. mas sabemos que entre essas circunstâncias, But we know between all that, o Senhor pode nos usar. you can use us. Pai, que através das nossas vidas, Through our lives, o Teu nome seja your name glorificado. can be glorified. Que através das nossas vidas, Through our life, outras pessoas sejam other alcançadas, people are reached. outras pessoas sejam Other transformadas. people can be transformed. Então, usa-me, Senhor. So please, Lord, use us. Transforma a minha vida. Transform life Em nome de in the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Amém, irmãos? Deixa eu te falar algo. Pode vir. So let me tell you something. Só para concluir, Just so I can finish. enquanto eu orava, When I was praying, o Senhor trouxe outro testemunho. the Lord gave me another testimony. Uma vez, o irmão no Brasil, This one time, this brother in Brazil, ele foi comprar um carro. he went to buy a car. E ele me chamou para ir junto. And he called me to go with him. E eu pensei, não entendo nada de I carro. was like, I don't understand anything about cars. Sei dirigir, andar, I know how to drive, mas não conheço nada de mecânica. but I nada. have no knowledge. E esse irmão então me chamou para ir. So this brother called me to go. E eu achei que eu estava indo ver um carro. And I thought I was going to see a car. E esse irmão começou a perguntar como que era a minha vida. And this brother started asking me, how is my life? Porque ele me viu orando, Because he pregando. see me preaching and praying. E eu nem sempre fui assim, irmãos. And not always it was like that. Eu comecei a compartilhar And I started sharing with him como que eu era. how I was. E eu era isso, And I aquilo, was fui like falando. this, that. E depois que eu terminei de And falar, after I'm done talking, ele fez assim, ó. he was like, Aí eu pensei, meu Deus, falei demais. and I was like, ooh, I said too much. Ele, não. He's like, no. O que foi, meu irmão? And I was like, what happened? Então tem jeito pro meu irmão. So there's a way for my brother. E eu comecei a dar risada. And I started laughing. Ele, não, eu tô falando He's like, no, sério. I'm actually being serious. Você era pior que o meu irmão. You're worse than my brother is. Então Deus fez na sua vida. So the same thing that the Lord did to your life. Eu vou orar por ele. And I'm going to pray for him. Não, eu vou jejuar por And I'm ele. going to fast for him. Irmãos, é sério. And he was being really serious. E quando eu voltei para casa, So when I went back home, eu entendi. I understood. Eu não fui ver carro, coisa nenhuma. I did not go there to see a car.
Irmãos, eu só dei o testemunho. I just gave the testimony. E sem objetivo de evangelizar. And my goal there was not to spread the gospel. Ele já é crente. He was a Christian already. Crente não evangeliza crente. Christian could not share the gospel to a Christian. Apenas era um bate-papo. It was just a talk. Mas num testemunho, But because of testimony, que é algo muito simples, which is something really simple, levou esse irmão a orar e jejuar. took this man to pray and fast. E posso te dizer algo? Can I tell you something? O irmão dele foi pro encontro. And his brother went to the encounter with God. Então, olha como Deus ele trabalha. You can see how the Lord works. Irmãos, não espera Deus te usar Don't wait for the Lord to use you vindo galopando no cavalo branco, on a white horse com uma espada na mão, with a sword in his com hand, escudos. with the Não. Deus ele vai fazer, irmãos, da forma que você menos esperar. He's going to do it the way that you can least expect. Aí o Senhor ele vai agir. And in that moment, he's going to act. Então, senti no meu coração de compartilhar esse testemunho, And I felt in my heart that I had to share this with you guys. porque o Senhor está dizendo para você nessa manhã: Because he's telling you this morning, para de olhar para dentro de você. stop looking inside of you. Comece a desejar aquilo que eu quero fazer através de Start você. desiring what I want to do through you. Amém? Amen? Então, irmãos, quero ter testemunhos aqui no nosso So, meio. really, I want to see new testimonies. Amém? Amen? Quantos serão os dados pelo Senhor? How many of you guys are going to use for the Lord? Então, ore, fala: So- Senhor, so pray. eis-me aqui. Say, Lord, here